Vamos desenvolver o sistema de autenticação da nossa aplicação e para fazer isso nós vamos utilizar as sessões e também os cookies. Eu vou dar uma pincelada básica explicando como funciona na teoria esse sistema de autenticação. Nós temos de um lado um navegador, onde um usuário vai estar acessando a nossa aplicação. Então aqui seria o browser. E do outro lado nós vamos ter o nosso servidor, que é um servidor HTTP, onde a nossa aplicação vai estar hospedada. E no momento que esse usuário acessa a nossa plataforma e faz o login, é criado um arquivo nesse servidor que nós chamamos ele de sessão. Essa sessão vai ter armazenado o login do usuário, juntamente com alguns dados que nós podemos armazenar nesse arquivo. Depois que o usuário faz a autenticação na nossa aplicação, o servidor pede para o navegador criar um cookie para esse usuário. E o navegador vai armazenar esse cookie. Esse cookie vai ter um ID que vai fazer referência ao nosso arquivo de sessão. Portanto, nas próximas requisições desse usuário, ele vai identificar, o servidor vai identificar, a nossa aplicação vai identificar se esse cookie está presente. Se estiver presente e estiver com o ID correto, quer dizer que o usuário está autenticado na nossa plataforma. Consequentemente, ele vai ter acesso a alguns recursos que são privados. Enfim, dando essa pincelada básica nesse sistema, basicamente o mais importante aqui é saber que tem um arquivo de sessão que fica no lado do servidor e um cookie que fica no lado do navegador. Existem outros modelos de autenticação, como o token JWT, mas nesse vídeo nós vamos trabalhar apenas com a Session. Então aqui na esquerda nós temos o front da nossa aplicação. Nós temos uma série no nosso canal onde nós mostramos como desenvolver toda essa página. Eu tenho uma rota de login que está chamando essa view, que monta essa tela aqui. E eu também tenho uma rota de login que ela vai ser responsável pela autenticação do usuário. Aqui eu vou ver se o e-mail está certo, se a senha está certo, e eu vou fazer todo esse processo de autenticação. Por enquanto eu deixei aqui uma string que não faz praticamente nada, mas agora nós vamos implementar esse sistema. Então vou abrir aqui a linha de comando e vou rodar o comando php artisan make controller. E eu vou chamar essa controller de auth controller. E aqui, ao invés de retornar apenas uma string, nós vamos chamar a controller que a gente acabou de criar. Inclusive, vou copiar aqui de cima para ganhar tempo. E chamo a controller que a gente criou, que é auth controller. Ele vai importar o use dela aqui em cima. E nós vamos chamar uma rota que eu vou chamar ela de login attempt, tentativa de login. Inclusive já vou fazer a mesma coisa aqui para essa rota, para ficar organizadinho aqui as nossas rotas. Ao invés de chamar login attempt, eu vou chamar o index e vou copiar esse return view login. Vou abrir aqui minha controller, método index, vou ter que criar ele. Simplesmente esse método vai retornar apenas a view. Então ele vai continuar do jeito que estava antes. E agora eu vou criar também uma função que vai se chamar login attempt. Essa aqui vai ser a função onde vai estar toda a lógica. Ela vai receber um usuário e uma senha. O meu front, no momento que eu digito aqui o e-mail e também a senha e clico em logar, o meu front ele dispara uma requisição do verbo post que chama essa rota aqui com o name de auth. Então, aqui dentro dessa função eu vou receber esses dados do e-mail e da senha. E eu posso capturar eles pelo request. E a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se foi informado o e-mail e a senha. Eu vou fazer essa verificação. Então eu vou criar aqui uma variável credentials, que vai pegar essa requisição e vai validar. Eu vou pegar aqui da nossa outra controller, que nós já tínhamos implementado anteriormente. Mas eu só vou colocar a validação em cima do e-mail e da senha. O nome eu não vou estar recebendo, eu posso remover. Eu vou deixar apenas aqui o required e a validação de e-mail, para ver se é um e-mail válido. E aqui na senha eu só vou colocar aqui um required. Já que nós já estamos sendo bem rígido no momento que o usuário cria a sua conta,
nós já estamos fazendo a validação lá na outra controller que eu acabei de mostrar para vocês. Se ele satisfazer essas validações aqui, então ele vai cair aqui embaixo e aqui nós podemos verificar se ele informou um e-mail e uma senha que corresponde ao que está armazenado lá no banco de dados. Vou colocar aqui o if, e aí chamo a facade auth, vou ter que importar ela também, e chamo o método attempt. Ele vai receber o que foi informado aqui no credentials, e se ele verificar que o e-mail e a senha informados estão corretos, ele vai cair dentro do if. E nesse caso eu posso direcionar ele para uma tela como, por exemplo, o dashboard. Só para explicar para vocês, aqui dentro desse attempt, ele já faz algumas coisas de forma automática. O usuário, no momento que ele fizer o login aqui, ele vai digitar a senha pura. Vou supor aqui que é 123. E lá no banco de dados nós temos a senha armazenada em formato de hash. Então esse attempt, ele vai pegar a senha pura e vai comparar se ela faz sentido com o hash que tem lá no banco de dados. Se as duas baterem, ele permite fazer o login. Então o attempt ele já faz esse processo automaticamente. Ele consegue comparar uma senha pura com uma senha que está hasheada. Aqui dentro do if nós vamos chamar a nossa request e vamos informar que nós queremos recriar a sessão dela. Até para trazer uma segurança a mais, é recomendado fazer esse procedimento aqui. Então ele recria a sessão do usuário, já que ele fez um login com sucesso. Recriando essa sessão, aí nós podemos redirecionar o usuário para a tela do dashboard. Então eu vou colocar aqui um return, redirect, que vai chamar uma rota chamada dashboard. Por enquanto eu não tenho ela, mas eu já vou estar criando. Venho aqui no web.php. Vou cadastrar uma rota get, que vai se chamar dashboard. E o nome dela eu vou colocar também como dashboard. Por enquanto eu não vou chamar nenhuma controller. Simplesmente eu só vou retornar um texto bem básico. Nós já vamos conseguir identificar que ele logou com sucesso apenas com esse texto. Eu vou escrever aqui tela do dashboard. Consequentemente, se ele acessou essa rota, quer dizer que ele está autenticado com sucesso. Mas nós vamos ter que fazer uma alteração aqui depois, colocando um middleware que envolva essa rota. Depois nós vamos entender melhor na prática. Voltando aqui para controller, se por acaso ele não cair aqui nesse if, quer dizer que ele errou o usuário ou a senha. Então eu vou ter que retornar um feedback bem básico para o usuário, informando que o login está inválido. Então eu vou colocar aqui embaixo um return, ele vai voltar para a tela anterior com uma mensagem, que eu vou chamar essa mensagem de status. E na mensagem vou ser bem simplório aqui, apenas vou deixar o texto login inválido, até porque não é interessante dar muito detalhe. Por exemplo, se ele errou apenas a senha, não é interessante apontar para o usuário que o e-mail está correto e a senha está incorreta, porque tu está ajudando um possível hacker que tenta invadir tua aplicação. Então a gente tem que deixar uma mensagem bem básica de feedback para o usuário. Vamos ter que ir lá no front, nessa rota aqui de login, e nós vamos ter que implementar uma mensagem aqui, que é onde nós vamos exibir o status. Inclusive, como eu já tinha implementado anteriormente, vou copiar novamente aqui para ganhar tempo, não ficar muito extensa essa aula, ficar muito cansativa. Então eu colo aqui embaixo. Se existir uma session com o valor status, quer dizer que deu algum erro na nossa tentativa de login. E nós vamos exibir por meio de uma tag spam do HTML. Só que aqui, ao invés de utilizar a classe success, nós vamos colocar um error. Inclusive vou ter que criar essa estilização. Venho aqui no public do meu projeto, CSS, e vou estilizar utilizando essa cor H. Só deixa eu achar onde está o success, que eu vou deixar no mesmo lugar. Então eu vou criar a mesma estilização que eu já tinha criado anteriormente. Quem não acompanha a série pode acompanhar. Nós desenvolvemos todo o front-end da aplicação. Quem quiser ver apenas o tema de autenticação, só assistir essa aula, já vai ter um conteúdo bem interessante. Só que no txt error, nós vamos ter que alterar apenas a cor.
Ao invés de utilizar a cor verde, nós queremos a cor vermelha, tá referenciada com a cor H. E acredito aqui que já está pronta aqui nossa estilização. Já vamos testar para ver se está tudo certo. Eu tenho um usuário chamado suporte@eduteca.com.br e a senha eu cadastrei como 123. Vou colocar aqui 1234, loguei e ele está exibindo aqui o feedback corretamente, login inválido. Vocês viram que o e-mail acabou sumindo? Eu vou manter esse e-mail aqui, vindo aqui na controller e colocando o if input. Aí ele vai manter o dado do e-mail para não ficar preenchendo toda hora. suporte@eduteca.com.br. Vou colocar novamente 1234 e ele retornou aqui o mesmo erro. Vou colocar 123 e agora ele logou com sucesso. Consequentemente, ele caiu aqui nesse return e chamou a nossa rota dashboard. Só que essa rota aqui, ela está visível inclusive para os usuários que não estão autenticados. Então nós vamos ter que vir aqui no nosso arquivo de rotas e colocar um middleware que envolva essa rota dashboard. Eu chamo aqui o route, middleware, coloco aqui um array e vou dizer que ele vai usar o middleware de autenticação. Isso aqui já está presente na estrutura do Laravel, esse middleware. Eu só digo que essa rota dashboard tem que passar por esse middleware para verificar se o usuário está autenticado ou se não está. Se não tiver autenticado, consequentemente ele não vai conseguir acessar essa rota. Só deixa eu finalizar aqui o código. Coloco aqui o group, function, e tudo que tiver aqui dentro são rotas privadas. Só faltou colocar aqui o ponto e vírgula. Pronto, se eu atualizar aqui, ele continua mantendo na tela do dashboard porque eu estou autenticado. Vamos criar agora uma rota para fazer o logout do usuário. Inclusive eu vou criar uma rota get. Normalmente não é uma rota get, mas nesse caso aqui, para simplificar, eu vou criar utilizando o verbo get. E eu vou chamar o método logout. E aqui no name também eu vou colocar logout. Vamos criar esse método lá na nossa controller. Esse método também vai receber uma requisição aqui como parâmetro. E eu vou chamar a nossa fachada, que é o auth, chamando agora o método logout. E nós vamos ter que fazer mais alguns procedimentos. Vou pegar aqui o request session. Só que agora, ao invés de recriar uma sessão, nós vamos ter que invalidar a sessão que o usuário possui. Então chamamos aqui o invalidate. E também nós vamos ter que invalidar, ou melhor, recriar o token CSRF. Então nós chamamos aqui a função regenerate token. E por fim, eu tenho que redirecionar o usuário para uma outra tela. Normalmente nós redirecionamos o usuário de volta para a tela de login. Então chamo aqui o return redirect na rota de login. Ou também vocês podem colocar para redirecionar para a rota raiz da aplicação, que pode ser a rota home, por exemplo. Talvez fique até melhor. Vamos testar para ver se essa rota está funcionando. Venho aqui na minha URL. Como eu não criei aí um botão para fazer o logout, eu estou vindo diretamente aqui na URL e vou ter que informar a rota manualmente. Logout, fez o logout, redirecionou o usuário de volta para a tela raiz da nossa aplicação. Se eu tentar acessar a rota dashboard por meio da URL, ele não vai permitir, ainda por cima ele redireciona para a tela de login. É exatamente o que eu queria. Se eu quiser acessar a rota dashboard, eu vou ter que logar. Suporte@eduteca.com.br, senha 123. E agora sim ele permite eu acessar essa rota. Então nós concluímos aqui o nosso sistema de autenticação. E no próximo vídeo eu vou criar um recurso a mais, que é se o usuário errar 5 vezes a tentativa de login, por exemplo, errar 5 vezes a senha, eu vou querer bloquear o acesso daquele usuário por 15 minutos. Então ele só vai poder logar novamente depois de 15 minutos.
Então é um recurso de segurança que eu vou estar trazendo para esse nosso projeto. Então se vocês não quiserem perder o próximo vídeo, onde nós vamos estar implementando esse recurso, ative o sininho, se inscrevam no canal, que vocês vão receber uma notificação quando o próximo vídeo for lançado.